Segunda Crônicas, capítulo 36, o reinado de Joacás, Joaquim, Zedequias e o cativeiro babilônico. Último e triste capítulo de Crônicas, que se inicia com o reinado de Joacás, filho de Josias, aos 23 anos, quando começou a reinar, mas que teve um reinado de apenas 3 meses, porque foi deposto pelo rei do Egito, que o condenou Jerusalém a pagar 100 talentos de prata e 1 talento de ouro, e colocou como rei sobre eles a Eliaquim, irmão de Joacás, e mudaram o seu nome para Joaquim. Quanto a Joacás, ele foi levado para o Egito. Joaquim tinha 25 anos, reinou 11 anos em Jerusalém, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E por essa causa subiu contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarraram em cadeias e o levaram para a Babilônia, junto com os utensílios da casa do Senhor, os quais foram colocados no templo babilônico. Depois de Joaquim, reinou em seu lugar seu filho Joaquim, que tinha apenas 8 anos de idade e que só reinou em Jerusalém por 3 meses e 10 dias, também fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele também foi levado para a Babilônia, junto com os utensílios mais preciosos da casa do Senhor, e puseram seu irmão Zedequias para reinar em seu lugar. Esse tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou por 11 anos em Jerusalém, fazendo tudo o que era mal aos olhos do Senhor, e nem se humilhou perante o profeta Jeremias, quando este lhe falou da parte do Senhor. Além disso, rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, endureceu sua cerviz e se obstinou tanto que seu coração não se converteu ao Deus de Israel. E os chefes e sacerdotes e todo o povo também aumentavam muito suas transgressões, contaminando a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E Deus lhes enviou uma palavra por meio de seus mensageiros, porque ainda assim se compadecia de seu povo. Porém, zombaram dos mensageiros, desprezaram sua palavra, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor foi tão grande que não houve mais remédio para eles. E permitiu que os caldeus subissem contra eles, os quais mataram seus jovens à espada na casa do santuário, e não tiveram piedade, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, matou a todos. E todos os utensílios da casa do Senhor foram levados, e os tesouros do rei, tudo foi para a Babilônia. Queimaram a casa do Senhor, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram os palácios, destruíram todos os objetos preciosos. E os que não morreram foram feitos cativos, e foram seus servos até o tempo do reino da Pérsia. E para que a palavra do Senhor se cumprisse, conforme fora dito por Jeremias, eles ficaram lá presos por 70 anos, 1 ano para cada um dos anos sabáticos que eles não cumpriram enquanto estiveram em sua terra, que foram 490 anos. Mas então, no 1º ano do rei Ciro da Pérsia, e para que novamente se cumprisse a palavra do Senhor dita por Jeremias, o Senhor despertou o espírito do rei Ciro, que deu uma ordem e mandou edificar novamente a casa dele em Jerusalém, e que seu povo pudesse retornar para lá, e que o Senhor fosse com eles. Nem sei o que dizer dessa história, tão cheia de ensinamentos e verdades espirituais imutáveis, como o que está escrito nessa palavra. Não há um único decreto de Deus que possa ser mudado, ainda que ele tenha que usar um ímpio para cumpri-lo. Deus disse que viria grande assolação, mas que Josias seria poupado de vê-la, e assim foi. Deus disse que o povo se corromperia tanto
que não dariam mais ouvidos a ele, e assim foi. Deus disse que eles seriam aprisionados pelo tempo proporcional ao tempo que ficaram na terra prometida e não cumpriram o ano sabático, e assim foi. Deus disse que eles seriam libertos única e exclusivamente pela vontade do Senhor, e assim foi. Os erros foram se acumulando tanto de geração em geração, de reinado em reinado em Israel, que chegou um momento em que não houve mais como socorrê-los, e só lhes restou o juízo do Senhor sobre o povo. Deus vem nos avisando, por meio de profetas e de seus servos, há mais de 2000 anos, para que o nosso coração se converta a Ele e que nós nos rendamos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Mas o povo insiste e insiste e insiste em não dar ouvidos e se dobrar a ídolos, erguer altares a quem não é o verdadeiro Deus. Mas ele continua pacientemente, esperando que nos rendamos a ele, que nos convertamos, que demos ouvidos à sua voz, até chegar o dia em que não restará mais misericórdias, mas somente juízo e a ira do Senhor. Ele ainda está à porta, batendo e querendo entrar em nossos corações. A história do povo de Israel é a nossa história. Não espere a ira, renda-se à graça, renda-se ao Senhor, renda-se a Jesus, o caminho até Deus, a verdade de Deus, a vida de Deus em nós. Renda-se enquanto ainda há tempo, porque o exército da Babilônia virá contra nós e as portas da graça se fecharão. Não espere por esse momento. É tempo de conversão, é tempo de arrependimento, é tempo de rendição. Amém? Amanhã iniciaremos o livro de Esdras, que é uma continuidade desse, e vamos prosseguir aprendendo e crendo e lutando as batalhas do Senhor. Um abraço e até amanhã.